lixo, 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 L-I-X-O, 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 X-O, L-I-X-O, 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 lixo, 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 faça viver. Lixo. Encontramos no dicionário a definição de lixo como sendo aquilo que se varre de casa, da rua e se joga fora, entulho, coisa imprestável. Será? Vamos até um lugar chamado Lixão, que fica situado na zona sudoeste, a pouco mais de 10 quilômetros da cidade de Campina Grande. Este é o espaço em que é alojado o lixo da cidade, ou pelo menos quase todo ele. Talvez, se seguíssemos a definição do dicionário, tomaríamos esse espaço como um lugar abominável. Um espaço denominado lixão seria necessário? Considerando a ideia mais geral que se tem de lixo, há de se observar a própria denominação no aumentativo. Necessário ou não, indesejável pelo que ele causa concreta e simbolicamente, o fato é que ele existe. Temos então que refletir sobre os destinos que têm sido dados ao que a sociedade pós-moderna, pós-industrial, consome e que tem se convertido em lixo. Há quem diga que o lixo é um espelho da sociedade, né? Ele mostra os hábitos da sociedade. E, de fato, aquilo que a gente descarta é o que a gente costuma consumir. Na verdade, lá a experiência assim, com lixo e lixão, né, eu sempre tenho um pouco a coisa de sei lá, a sensação de que lá é o cerne, né, a arqueologia da sociedade contemporânea, está tudo ali, né? Se você escava aquilo ali, você não encontra nada além da nossa história, né? A nossa história contemporânea ali, né? Nós estamos diante da civilização do lixo, né? Com a progressão do capitalismo, e o capitalismo, de alguma maneira, é consumo, né? E um consumo cada vez mais crescente, né? Você tem a produção também crescente de dejetos, né? Que são depositados no meio ambiente, né? Então a gente estaria diante da civilização do descartável, da civilização do lixo. Eu acho interessante que o lixo torne-se um objeto de estudo. Pensar sobre o lixo, eu acho que é pensar sobre as sociedades que hoje têm um nível de industrialização que vai além, não é, da modernidade e chega à pós-modernidade. Cada vez mais estudos e trabalhos são elaborados e postos em prática no sentido de refletir, dar solução ao que fazer com o que é produzido então por nós mesmos, que através das conquistas recentes da tecnologia e inovações em todas as áreas do consumo, ampliam a própria noção do que venha a ser lixo. Dentro do que não nos serve mais,
alguns itens servem para outras pessoas, né? Que são os itens dos materiais recicláveis ou reaproveitáveis. Esses não deveriam ir para um lixão. Eles, na realidade, deveriam ser separados já previamente pelos geradores e recolhidos pelas pessoas que sobrevivem desse tipo de atividade, que seria a catação, né, desses materiais recicláveis. Né? O lixo, na minha opinião, é aquilo que você não quer. Isso diria no básico do entendimento. Aquilo que você não quer. Aquilo que você já consumiu e que você jogou fora. Só que existe uma classe social, um segmento de classe, né, que vai consumir o produzido por essa sociedade industrial ou pós-industrial e vai jogar fora o resíduo. Mas o resíduo, ele se torna um produto para aqueles que não conseguem consumir o que é produzido na grande indústria. Dentro desses estudos e trabalhos, foram se aplicando e ampliando o sentido de palavras agora muito imediatamente ligadas a lixo, como, por exemplo, reciclagem, descartável. Se aumentou o que temos jogado fora, o lixo, como fazê-lo de modo mais racional e que menos danos cause a nós mesmos? Ideias como as de aterros sanitários, separação de materiais e, principalmente, a de reciclagem, foram criando vulto. Muitos materiais que vão ou iriam para o lixo podem ser reaproveitados, reciclados, transformados em outros produtos. A reciclagem passou, inclusive, a gerar mais empregos e renda, quando dessa transformação que, antes de tudo, requer ideias criativas. Mas que eu acho que a partir de pequenas ações nossas é que as coisas começam a acontecer, né? Então, na minha casa, eu comecei a ter posturas diferentes. A primeira postura foi de separar os materiais, que até então não separava, os recicláveis. Uma outra postura foi de evitar o máximo possível as embalagens descartáveis, né? E, enfim, hoje em dia, se o caminhão do lixo não passa por minha rua por semanas, não vai me causar nenhum problema, porque a quantidade de resíduo que a gente descarta aqui em casa é mínima, né? Então, eu acho que são ações assim que, se cada família passasse a adotar, né, já com certeza a gente já reduziria em grande parte os problemas que o lixo provoca, né? Muitas vezes a reciclagem, né, quer dizer, ela é usada como uma certa justificativa, não é, que a sociedade, não é, se apropria disso e tem a necessidade de se apropriar disso, tá certo? Agora, as classes produtivas não se comprometem. A gente tem que produzir menos lixo. É isso. A gente não pode tomar como uma característica do mundo moderno nós sermos a civilização do lixo. E eu acho que somos. Né? Nós produzimos muitos dejetos e estamos produzindo cada vez mais. Não é que temos de lembrar, hoje em dia, outros atos de reciclagem, então? As categorias profissionais têm que, periodicamente, fazer reciclagens. As ideias sobre o que se tem produzido intelectualmente precisam ser renovadas. Caso contrário, ficam obsoletas, sem valor, descartáveis? Pois é, senão nós próprios, antes de morrermos e sermos enterrados ou cremados, depende dos valores culturais em questão, seremos descartados ainda que nossos corpos estejam vivos. Ocorre que talvez tenhamos de repensar a ideia sobre lixo para além da definição do dicionário. Alguns continuarão com a ideia de que lixo é lixo e ponto, assim como a própria apreciação de ideias que se materializaram. Lembramos aqui do estilista brasileiro já falecido e famoso nas décadas de 60 e 70, Denner Pamplona, que ao fazer apreciações estéticas dizia que aquilo é um lixo, já tal outra coisa é um luxo. Hoje, o universo da moda também lida com o reaproveitamento de materiais, a reciclagem. O que será que ele diria disso? Eu acho que existe nessa nossa sociedade um sujeito chamado o perito.
E é o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou dando uma interpretação do que seja o lixo, como uma perita, não é? Como uma antropóloga que pode pensar sobre aquilo que se consome nessa sociedade. O perito é uma figura pensada por um sujeito chamado Foucault. Esse perito vai dizer, Foucault vai dizer que esse perito é aquele sujeito que vai ter o poder de saber sobre determinada realidade. Qual é a realidade que se pensa hoje? Se pensa sobre o lixo, porque reciclar virou moda. O luxo seria reciclar. Reciclar o quê? Aquilo que foi chamado de lixo. Isso é bacana, é moda, é politicamente correto, né? Mas quem é que vai dizer o que é que pode ser reciclado? É esse perito. O que eu acredito é que vivemos numa sociedade de controle, que passou da sociedade disciplinar, onde esse perito dizia o que fazer, e continuamos nela. Continuamos nessa sociedade de controle, onde até o lixo, até os nossos excrementos, orgânicos ou não orgânicos, deixam de ser aquilo que perece e passa a ter vida. Então veja bem, eu acho que o que precisa haver é uma certa repensar os conceitos de produção de lixo também, e não só o de reciclagem. É necessário, é fundamental, é política pública, tem que ser, né? Agora, eu acho que para você ter uma capacidade de reciclar, para transformar esse lixo em luxo, né, a gente vai ter que ter, não é, uma possibilidade de produção muito maior do que a gente tem de reciclagem. Quer dizer, eu acho importante, mas eu volto a dizer, precisa ter um comprometimento maior, né, com a produção industrial em relação a isso, né, no sentido de desenvolver, não apenas na ponta do lixo, mas na ponta do luxo, estratégias para diminuir, né, a produção de dejetos, ou minimizar um pouco a produção de dejetos. No universo das artes, de um modo geral, nunca se falou e praticou tanto a reciclagem e transformação de materiais. O papel sobre o qual escrevemos, depois jogado ao lixo, não poderá servir para outros fins? Então, o lixo não estaria assim tão distante da ideia de luxo? As próprias palavras não teriam tido seus significados ampliados diante da realidade em que aparecem inseridas? Ou isso seria uma justificativa da sociedade para a sua produção de lixo? Então, quando o lixo se transforma em arte, ele também pode se transformar num luxo, mas ele também pode se transformar de novo no lixo. Vai depender de quem olha para esse luxo ou para esse lixo, né? Eu traria um exemplo que, paralelamente à minha atividade, né, de antropóloga, eu traria um exemplo da minha própria existência. Eu faço mosaico, né? E eu trago as pedrinhas do mosaico que compõem, né, a minha obra de arte, eu trago do lixo. São restos de construção que eu transformo naquilo que eu chamo de arte. Algum crítico de arte pode olhar esteticamente para o meu trabalho, né, e dizer que é um lixo, e outro pode dizer que é um luxo. Ó, isso aqui, né, que eu comecei brincando, mas está aqui, né? Meti grampo aqui, tá vendo? Tem asfalto aqui, né? Eu estou construindo, comprei piso para minha casa, né? Piso aí comercial e tal. E depois comecei a olhar para a coisa, achei que não era. Esse aqui, o pessoal estava arrancando esse taco na universidade. Aí eu cheguei pro cara e perguntei, eu disse, que é isso? Ele disse, é lixo. Aí eu peguei, acho que 16 sacos de taco. Peguei também dormentes de linha férrea, né? Rejeito também, lixo. E onde eu encontrei a beleza exatamente do piso da minha casa, exatamente nos dormentes, lixo. Lá da linha férrea, né? E nesses tacos de sucupira, né? Com asfalto atrás, para fazer as inserções lá nos dormentes de trem, vai ser o piso da minha casa. Do lixo ao luxo. Como equacionar tal questão? Uma coisa é lixo, ou passa a ser lixo, ou luxo, depois de um certo tempo e do destino que vai ter, assim como os nossos corpos sem vida, antes tão cheios de ideias produtoras de lixo ou luxo.
Seríamos todos catadores, seja de lixo ou luxo? Essa equação entre lixo e luxo, né, quer dizer, bom, eu não concordo muito com isso. Lixo é lixo, tá certo? Agora, é claro, na medida em que você pode, né, intervir sobre esse lixo de uma maneira criativa, claro, você pode transformar isso num luxo. Mas eu não vejo com tanto otimismo essa questão. Então, falar sobre lixo, ou viver do lixo, ou pensar sobre o lixo, tudo isso é discurso. E é um discurso completo. Mas eu gostaria de pensar o lixo a partir do lugar do consumo dele e da produção dele. Isso é que é importante, observar uma sociedade a partir daquilo que se consome, se transforma em lixo, e o que é esse lixo. Então, eu trago a figura do perito, aquele que vai dizer o que é o lixo. O lixão existe, e os catadores, que não param para pensar nesse equacionamento, estão lá, trabalhando e conjugando o verbo trabalhar em quase todas as suas dimensões. Com o maior orgulho de que sou catadora. Eu não me apresento em nenhum lugar como, assim, eu sou catadora, trabalho na cooperativa de material reciclável, no lixão que fica em tal lugar e tal e tal. Eu me sinto uma parte inferior da classe do ser humano, porque a pessoa que vive aqui dentro catando lixo, ele não é humano não. Ele não se sente humano não, trabalhando aqui dentro não. Me sinto uma pessoa normal, que é um trabalho digno, ninguém está roubando, está trabalhando digno. Eu me sinto como um catador de lixo esperando arrumar um emprego melhor, né? A pessoa deve ir para o maneiro para depois encontrar o pesado. Um serviço mais decente, né? Eu me sinto bem, porque é um trabalho digno, né, de qualquer pessoa. E aqui é uma fonte, né, que nem você vê que aqui tudo que a gente pega, vende e faz o quê? Leva a renda, né, pra dentro de casa. Porque aqui, né, o cara trabalhando aqui não tem patrão pra estar mandando no cabo, né? Nós trabalhamos por si mesmo. Quando nós quer trabalhar, nós trabalhamos. Quando quer brincar de bola, nós brincamos. Aí é assim, né? Os catadores de lixo ficam, em sua maioria, esperando a chegada dos caminhões. Há uma acirrada disputa pelo lixo que chega a tornar-se perigosa. Em seguida, dão início ao processo de cavagem. Ela é de várias formas, ela tem pelo gancho, que é aquele negócio que tem um ferro no pau, e tem na mão. Depois da cavagem, iniciam a coleta mais seletiva. Os robôs, espécies de grandes sacos, acolhem o lixo que deverão ser encaminhados para os compradores. A cooperativa compra o lixo, mas também existe outra forma de venda, que é feita aos atravessadores. Muitos catadores reclamam das condições de trabalho. Ocorre muito acidente. Você já presenciou? Muito, morte, tudo. Morte assim, de ver eu morrer no meu pé assim, o carro passar por cima e matar. Aí nós tudo em pé no caminhão, né? Tudo em pé assim, em cima do caminhão. Quando é fé, aí o caminhão pega na pedra, uma pedra grande. Porque tem muitas pedras aqui, ó, no meio do caminho. Aí pegou numa pedra assim, aí essa frente levantou assim. Na hora que o menino estava na beira da grade, ele pegou aqui lá da perna dele, a cabeça dele quase bateu. É um trabalho meio perigoso, sabe? Porque o cara tá arriscado a morrer debaixo do carro, a levar um furado de injeção mortal, de veneno, corte de lata, furado de faca. Outros, apesar das dificuldades, falam do lixão com muito orgulho. Eu me sinto orgulhoso. Arrumo meu ponto cada dia. Eu me sinto orgulhoso, todo trabalho é digno. Hoje já me deu um quartinho que eu precisava de fazer, já fiz. Já me deu uma televisão que eu precisava de comprar, já comprei. Já me deu uma cama que eu precisava comprar para os meus meninos, já comprei. Já me deu muitas coisas. O lixão é um mundo de relações de trabalho, amizade,
mas também de competição, sofrimento e, portanto, de algumas dificuldades onde muitos esperam melhorias. Aqui, para melhorar mesmo as condições de todo mundo, era ter uma cooperativa, uma reciclagem, né? Ampliada, assim, com máquina, para a gente não ficar sofrendo assim. Uma cooperativa para reciclagem mesmo, porque essa cooperativa aí só vai comprar as coisas. O prefeito, as pessoas que responsáveis por nós, devia pensar mais em nós que catamos lixo aqui e tentar fazer uma melhoria no lixão, colocar o lixo no canto certo para a gente poder, pelo menos, ganhar mais. Apesar do lixão estar associado ao cenário do desagradável aos sentidos, o surpreendente é que a beleza estética nos salta aos olhos em muitas cenas e através de personagens que a revelam tal como ela é concebida nos padrões mais habituais, o que a torna, no caso, bastante singular. O mister aqui tem fogo, aqui dentro não entra e sai, não entra e sai, não entra e sai, não entra e sai. Agora vocês não tem. A porta tá fechada, não entra mais, não entra mais, não entra mais. Aqui não entra mais, não entra mais, não entra mais. Enfim, o lixão é um mundo de imagens nossas de cada dia que, em pedaços, pegam fogo, revivem, tomam novas direções. Faça viver. Lixo. Encontramos no dicionário a definição de lixo como sendo aquilo que se varre de casa, da rua. L-I-X-O 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 X-O L-I-X-O 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 X-O Lixo X-O Lixo. Lixo.
rua e se joga fora, entulho, coisa imprestável. Será? Vamos até um lugar chamado Lixão, que fica situado na zona sudoeste, a pouco mais de 10 quilômetros da cidade de Campina Grande. Este é o espaço em que é alojado o lixo da cidade, ou pelo menos quase todo ele. Talvez, se seguíssemos a definição do dicionário, tomaríamos esse espaço como um lugar abominável. Um espaço denominado lixão seria necessário? Considerando a ideia mais geral que se tem de lixo, lixo.